Conectando aqui. Não tem problema. Tá centrifugando, né? Olá, meu povo, boa noite. Vamos só esperar aí, pai Rodrigo, entrar na live pra gente começar essa grande live hoje falando sobre o poder das palavras, né? E o quanto essas palavras podem nos engrandecer ou podem nos derrubar. Só esperar aí, pai Rodrigo, entrar na live. Já aceitei aqui, já adicionei ele. Mestre Márcio, boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite, Vivi. Boa noite, meu povo. Sejam todos bem-vindos a mais uma live semanal aqui, nosso encontro, né? Vocês estão me escutando bem? Tá dando para escutar? Ah, a voz está longe, né? Tá, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Que eu comprei aqui um. E agora, tá dando para escutá-la melhor? Me dei um feedback, tá dando para escutar, tá dando para me escutar? Ah, tá. Boa noite, boa noite. Tá me ouvindo Boa bem? noite. Eu tô escutando. O povo tá escutando o pai Rodrigo bem aí? Estão ouvindo? Tá tudo tranquilo aí? Tá, vamos lá, a gente vai fazendo os. Tá me escutando, pai Rodrigo, bem? Positivo. Tá bom então. Ah, show, valeu. É, isso, pronto, era só um detalhezinho. A gente apanha um pouquinho, mas consegue resolver. Cada dia vai uma guerra. É verdade. Eu com esse negócio de internet eu sou horrível, mas a gente vai tentando fazer aqui o que pode. Então, assim, pessoal, vamos interagir, vamos fazer perguntas, vamos falar hoje sobre o poder da palavra. Isso é tão importante na nossa comunicação, mas também é mais importante ainda na comunicação espiritual, na comunicação mediúnica, na comunicação nossa, né? E isso é muito bom. O poder da palavra, essa palavra, ela tanto pode levantar alguém como pode derrubar alguém. Só que as pessoas ainda não prestou atenção que uma palavra lançada, ela não tem como voltar mais, porque certamente a pessoa já escutou. Você pode pedir 1000 desculpas ou se arrepender daquilo que foi falado, mas a palavra não volta mais atrás. Uma palavra dita, ela está dita, né? Então, gente, boa noite. Estamos aí de novo para esse bate-papo. Esse tema, o poder da palavra, parece muito coisa de coach, né? É verdade. Parece coisa de coach, mas assim, não. A gente hoje vai bater um papo aí sobre esse tema, mas totalmente voltado à espiritualidade. Benção, meu filho. Deus abençoe, Márcio. Para a gente começar, aí hoje a gente especificamente nós vamos trazer inclusive alguns conceitos de candomblé, né, pai? Porque assim, quando a gente fala de palavra, no Urubá a gente corriqueiramente, o povo de santo chama de reza de santo, reza. Reza o padê, reza as folhas, reza. A pronúncia correta é ofô.
a gente, né, aquilo que sai da boca. Até mesmo quando a gente dá uma barrufada em Exu, quando a gente barrufa Exu, barrufa Ibá, barrufa o assentamento de Jurema, nada mais é do que aquelas entidades consigam se conectar conosco e nós com eles, né? É como se ele, entenda, é isso que a gente vai falar hoje, é sobre isso. Vai falar muito sobre as rezas, vai falar muito sobre os pedidos, vai falar muito sobre o cachimbo, porque não adianta você apenas fumar um cachimbo, porque fumar por fumar eu estou fumando agora na live, né? Exatamente. Então, tem todo um processo sobre o poder da palavra. Nada que, assim, eu e Pai Rodrigo, nenhum de nós dois vamos falar sobre fundamentos, mas vamos falar a importância da palavra, a importância do pedido, a importância de falar. Então vamos começar assim. Em Yorubá, mais precisamente, né, na tradição de Queto, tem um conceito que chama ofó. É a palavra. Então, entende-se que todo o ar que sai da boca do Babalorixá ou da Ialorixá é sagrado. E aí a gente entra na questão de cuidado com aquilo que se fala, né? Como o senhor acabou de falar. Uma palavra bendita, ela levanta uma pessoa. Uma palavra maldita, você derruba alguém. O segundo conceito que nós vamos falar, também dentro dessa questão do ato sagrado, por que hoje é tão difícil respeitar uma boa palavra, respeitar uma palavra do seu mais velho? Segundo, terceiro conceito. Quem não sentou para ouvir, está pronto para falar? E por fim, e aí é um outro paralelo que a gente pode pensar aí mais para frente, o Iaô de hoje é diferente do Iaô de 30, 40 anos. Inclusive por educação formal, conhecimento de mundo e tal, né? O acesso à informação. O Iaô, será que ele já passou, independentemente da inteligência, da educação formal, será que ele já passou pelo tempo, pelos rituais para sacralizar, ou seja, tornar o seu ofó, tornar a sua palavra sagrada? É verdade. E nós vamos falar também aí, falando também um pouquinho dentro da tradição do Quito, né? O cumburucu, né? Ofó cumburucu. Isso, desculpa. É a palavra ruim, né? Isso. É a palavra ruim, é aquela pessoa que de repente está te dando um conselho, está te apontando na direção, mas aquela palavra é ruim, né? Não está levando, não está dando um bom conselho. Exatamente. Então, para a gente começar hoje falando aí de o poder da palavra, a gente precisa. E aí nós vamos cruzar com o conceito de várias tradições, tá? Verdade. Em Candomblé Angola, a gente fala, tem um inquice que se chama tempo, né? Isso. E um dizer que é bem conhecido é assim: a palavra jogada ao tempo, ela não tem volta, né? Perfeito. Então vamos começar pensando. E aí eu já deixo essa primeira reflexão aí para todo mundo que está participando, está assistindo a gente. Quais são as palavras que você joga para tempo ou no tempo logo quando você acorda de manhã? É um bom dia? É uma palavra do tipo: hoje meu dia vai ser próspero, hoje meu dia vai ser farto, hoje eu vou trabalhar muito bem, hoje eu vou fazer muitas vendas, hoje minha comida vai ser a melhor? Ou será que você já acorda reclamando? Essa é a primeira reflexão que eu já deixo para a gente aí sobre o dia de hoje. Mas falando sobre a palavra, gente, vamos entender algumas questões. Vamos entender algumas premissas. O ar
ele é tão sagrado e tão importante dentro das nossas tradições, que quando a gente nasce, acabamos de nascer, houve o parto, o médico só constata que está vivo depois do quê? Do primeiro choro, do primeiro grito, não é isso? Então, esse primeiro ar, nós podemos dizer sim, que é como se fosse um contrato. Toquei nessa terra, estou aqui, estou vivo. E quando a gente vai embora, esse ar, a gente chama de último suspiro, não é isso? É quando a gente encerra o contrato. Não é assim? Perfeito. Então entendam como esse ar, primeiro a gente inspira ele é trabalhado dentro do nosso corpo, dentro do nosso aparelho respiratório, dos nossos pulmões, e ele pode sair no formato de palavras, um suspiro, uma tosse, um espraguejando alguém, uma palavra que abençoa, né? Então, assim, o que será que nós estamos fazendo com o nosso ar, o nosso ofó, a nossa palavra? Segura essa, Pai Tiago. Na verdade, tudo que o senhor falou aí, nós precisamos do ar, porque sem o ar nós não conseguimos respirar, nós não conseguimos viver, né? Vamos dizer assim. E assim, quando eu pensei aqui, raciocinei, eu disse, vamos falar sobre o poder das palavras. Do quão importante quando a gente louva, porque assim, vamos lá, quando a gente louva alguém, uma entidade, quando a gente louva um orixá, quando a gente louva Exu, é tão importante a gente pronunciar as palavras corretas. Por que eu estou falando isso do poder das palavras? Eu e Pai Rodrigo, porque quando a gente monta uma live, um tema de uma live, geralmente eu pergunto a ele pergunta, a gente sempre quebra uma cabecinha aí para ver qual seria o melhor tema para a gente conversar. Eu queria falar também um pouquinho sobre Exu, né? Que todo mundo diz assim, Exu é a boca que tudo come, mas também é a boca que tudo fala. É a boca que pronuncia, é a boca que levanta e que abre caminho. Sem Exu, nenhum dos cultos hoje, seja ele Umbanda, Candomblé, qualquer um desses, não consegue se manter, porque casa que Exu não come, se fecha, né? É assim que costuma dizer. E quando a gente está louvando Exu, a gente fala, né? Ou fala em Urubá, ou fala em português mesmo. Laroi, meu velho. Trazendo muita paz, saúde, prosperidade e proteção. É as palavras que chegam até Exu que fazem com que ele entenda realmente o que está no nosso coração. Mas também existe um outro porém. Eu posso pronunciar algo, mas o meu coração e minha cabeça está pensando em outra coisa. E aí é isso que eu queria mais focar aí. Porque assim, será que essa palavra vai ter tanta força, tanta ênfase, se eu estou falando algo, mas estou desejando outro, estou desejando outra coisa? Será que a espiritualidade vai entender essas palavras? Ou apenas vai ser palavras lançadas ao vento, não é nem a tempo, ao vento? Pesado, hein? Vamos pensar assim, um ato básico e primordial dentro dos nossos caminhos, a troca de bênção. Bênção, Pai Tiago. Meu Deus e a Jurema Sagrada que lhe abençoe. Quando a gente troca a bênção,
a gente tem que entender que a gente não tá trocando bênção apenas com a pessoa, o ser, né, o homem ou a mulher. Nós estamos trocando a bênção e pedindo a bênção para toda aquela espiritualidade que aquela pessoa carrega. Então, quando eu peço bênção ao Pai Tiago, eu estou pedindo bênção ao Oxóssi, eu estou pedindo bênção ao Mestre Pé de Garrafa, eu estou pedindo bênção a Caboclo Tupã, eu estou pedindo bênção a Maria do Bagaço, eu estou pedindo bênção a toda essa espiritualidade. E aí, dentro do que o Pai Tiago acabou de falar, olha como é complexo. Bênção, Pai Tiago, mas na mente eu estou falando, que miséria. Eu já estou aqui de novo com esse homem. Só que a espiritualidade está ouvindo. Justamente. A espiritualidade está ouvindo. Será que a gente é abençoado? Será que essa energia é trocada de bênção? E as rezas, os cânticos, os pontos, como a gente fala, não deixa de ser palavras. Sim. Né? Sim. Não deixa de ser palavra. Por exemplo, Pai Tiago, eu arriei um padê para Exu. Beleza, perfeito. Se você fez, tá ótimo. Já começou. Sua intenção foi maravilhosa. Se lembrou de Exu, tá maravilhoso. Mas você acordou. Você acordou a farinha, você conversou, acordou a farinha, né? Você conversou com Exu, explicou para Exu o que é que realmente você deseja com aquela situação, ou você arriou só por arriar, que eu duvido muito. Duvido muito. A maioria das pessoas arreiam uma comida para Exu, ou elas estão numa necessidade muito grande para que Exu resolva, ou eles estão numa felicidade muito grande agradecendo a Exu. São dessas duas ocasiões que geralmente a gente se depara. Mas eu não vejo ninguém conversar com Exu porque ele gosta da energia de Exu, ou gosta da energia do mestre, gosta da energia do seu assentamento. Quando eu falo Exu, eu quero me referir a todos. Mas estou me referindo mais a Exu porque nas casas hoje, eu posso até estar enganado, mas é a entidade que é mais falada hoje, Exu. Tudo. Para se iniciar um ritual, é Exu que a gente conversa primeiro. Se a gente vai começar uma gira, é Exu que a gente conversa primeiro. Se a gente vai pedir uma limpeza, um caminho aberto, uma proteção, é com Exu que a gente conversa primeiro. Então, eu estou me referindo a Exu justamente porque ele é o primeiro. Né? Então, assim, não adianta eu apenas arriar um padê ou uma farofa, porque existe uma diferença muito grande de uma farofa de Exu e um padê para Exu, apesar de que os elementos são muito parecidos. Mas o que vai diferenciar a farofa que você está entregando a Exu e o padê que você está fazendo para Exu é o que vai sair da sua boca. Se eu tiver errado, os senhores me corrijam. Boa noite, Pai Antony, saravá, meu irmão. Sua bênção, Deus e a Jurema Sagrada lhe abençoe. É uma satisfação grande ter o senhor conosco nessa live também. Vence, meu compadre. Gente, o poder das palavras. Vocês já repararam que a gente, quando a gente vai reclamar ou de uma dor, ou que não pagou os boletos, a vida está ruim, enfim, a gente tem uma carga emocional muito forte nessa situação. E a gente, quando está vivendo um momento de positivo, as contas estão pagas, sobrou um dinheirinho, dá para fazer uma festa, dá para tomar uma coca-litro no fim de semana, a gente não vive aquele positivo com a mesma intensidade. Será que a nossa palavra, ela não já está tão carregada com o negativo, que muitas vezes a gente não consegue nem perceber o positivo? E assim, só interrompendo o seu raciocínio, as nossas palavras, elas estão interligadas com o nosso pensamento.
dependendo de como está seu pensamento, aquelas palavras não serão tão fortes ou tão necessárias. Porque assim, eu costumo dizer o seguinte, nunca prometa algo ou quando você estiver muito feliz ou quando você estiver muito triste. Né? Porque na emoção nós prometemos algo que muitas vezes nós não vamos cumprir. Ou porque nós não vamos lembrar depois, ou foi só naquele momento. E na tristeza, nós vamos pronunciar mais rancor, mais raiva, do que levantar alguém. Então, eu costumo dizer que quando o nosso Criador, o Lorum, nos fez, através de Oxalá, ele nos deu dois ouvidos e apenas uma boca, que eu costumo dizer que é para a gente escutar mais e falar pouco. Muita coisa no silêncio se resolve mais do que você falando para todo mundo. Veja só, como a palavra ela tem um poder tremendo. Eu quero realizar algo. Estou com desejo de realizar algo na minha vida. E aí, pela emoção do momento, pela felicidade que eu estou passando, eu vou e comento com alguém, seja lá quem for, comento com alguém essa minha realização, isso que eu quero conseguir na minha vida. E do nada, tudo que estava encaminhado deu uma ré. Não funcionou, não consegui realizar, porque essa pessoa a qual eu falei, o desejo que estava no meu coração, ela não estava com boa intenção. E aí ela espraguejou ou disse algo que não me levantou, ou me desmotivou, né, ou fazendo com que eu desistisse, ou depois ele falou com outra pessoa, mas maldizendo aquilo que eu queria realizar. Olha como a palavra, você sabe qual é o maior catimbó, pior malefício que existe hoje? É a palavra. É a palavra. Eu posso fazer, arriar maior ebó que já existiu na face da terra, dentro de qualquer casa, qualquer barracão, mas se eu não tiver as palavras corretas para pedir aquilo que eu necessito ou que a pessoa necessita, não vai valer de nada, vai ser dinheiro jogado fora. Vamos lá de novo o poder das palavras, né? Quando a gente conhece uma casa nova, aquele primeiro momento ali da euforia, da alegria, tudo é lindo, né? Tudo é lindo. Ah, eu gostei, é aqui que eu quero ficar, eu quero fazer parte dessa corrente. Mas o convívio, ele mostra outras realidades, né, pai? É verdade. O convívio, ele começa a revelar outras situações, aspectos das características das pessoas. Água, por favor. Que nem sempre que a gente não conseguia ou não queria ver naquele primeiro momento. E aí, naturalmente, começa uma série de desgastes, uma série de situações, enfim. E aí chega uma hora que você fala assim, eu quero sair da casa. Mas o engraçado é que quando a gente fala eu quero entrar na casa, a gente tem certeza de falar assim, a minha espiritualidade quer estar aqui. E de repente, mais para frente, por qualquer motivo, a gente não se desgasta, acontecem determinadas situações e você não quer mais ficar na casa. E aí você fala, a minha espiritualidade não está mais satisfeita aqui. Será? Será? Será que a gente tem esse poder todo sobre a espiritualidade? Novamente, gente, o nosso objetivo nessas lives não é dizer quem está certo ou está errado, quem é o bom, quem é o ruim. Mas é trazer informação e reflexões. Porque quando você decide fazer parte de uma casa, você dá sua palavra, você pede licença, você pede permissão para entrar, você conversa com o dirigente encarnado, com o espiritual da casa.
Verdade. E você decide que sua espiritualidade está de acordo com isso. Você decide. A minha espiritualidade, eu sinto que ela quer ficar aqui. E de repente você se desengana, se desgasta. Não quero mais fazer parte da casa. Não, a minha espiritualidade não quer mais ficar aqui. Olha de novo o poder das palavras. E quando sai, sai maldizendo, né? Complicadíssimo, complicadíssimo. Então, assim, meus filhos, a gente precisa tomar mais cuidado com aquilo que a gente fala. A gente precisa ser mais responsável com o ar, com o ofó, com aquilo que sai da nossa boca. E pensar muito bem antes o peso e as consequências dessa palavra. Porque muitas vezes nós assumimos compromissos para nossas vidas que são para a vida toda. E a gente simplesmente decide não cumprir mais. Só que esses compromissos não são assumidos apenas com a gente, né? Apenas conosco. São assumidos com a espiritualidade, com uma corrente, com uma família. Então, assim, a gente precisa ter mais cuidado com o que sai, pensar melhor a palavra que sai da nossa boca. E aí eu vou já deixar um gancho para o pai Tiago, que eu sei que ele quer falar muito desse assunto. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente abre a nossa boca, quando a gente usa a nossa palavra para acusar o outro. Verdade. Porque acusar o outro é muito fácil. Mas você tem a força para assumir o seu pecado, o seu erro? Uhum. Pode Será falar, que pai. você, será que você consegue usar o seu ofó, a sua palavra, também para dizer: eu estou errado, eu cometi um erro? Eu penso que além de ser honesto, correto, tem que ter muita força de caráter para assumir que errou. Porque não é fácil, gente, assumir que cometeu um erro. Não é fácil. Então aqui a gente ainda está na parte da introdução da nossa live, né, pai? A gente Isso. está lançando ainda ideias no ar sobre o poder da palavra. Estamos aqui acompanhando no chat as participações de vocês. Daqui a pouco a gente vai lançar aí, a gente vai começar a comentar exatamente questões que estão no chat. Mas, e aí agora eu vou deixar uma reflexão filosófica e simbólica. Filosófica e simbólica. O ar, a palavra sai da minha boca. Perfeito? Isso é algo tão fácil para a gente, é natural, né? A gente aprende enquanto ainda é bebezinho, né? O ar que sai. Mas o ar que entra é o que nos mantém vivo, não é? Isso. Então a gente quer o tempo todo o ar, o ar, o ar puro que nos mantém vivo. E a gente não, e a gente esquece do compromisso de devolver ou o que vai sair desse ar, não é? A gente não tem essa preocupação. E mais ainda, será que a gente está pronto para respeitar o ar, a palavra, o ofó que sai da boca dos nossos irmãos, que convivem conosco? Verdade. Foi pesado, viu? Pesado, pesado, pesado. As palavras, elas são usadas em todos os tempos, seja através de libras. Ah, pai Tiago, então quer dizer que quem é surdo e mudo não fala? Será que não fala? Será que não fala? E aí? Ah, pai Tiago, e aí quem é surdo e mudo não consegue
falar com Exu, não consegue falar com o santo, não consegue falar com os mestres e mestras e caboclos da Jurema Sagrada? Será mesmo que eles não conseguem ou eles têm mais força do que nós que falamos, conseguimos nos comunicar com a nossa boca? Quando a gente fala a palavra, eu não quero dizer só aquilo que sai da nossa boca. Eu quero falar, os nossos pensamentos são formulados em palavras. Os nossos sentimentos são formulados em palavras. Porque se eu falo aquilo que eu sinto, será que ele também não consegue falar através de gestos, através de posicionamentos, através de atitudes? Porque as atitudes falam mais do que palavras. Já ouviram isso? As atitudes falam mais do que palavra, né? Eu costumo dizer que as nossas atitudes falam muito mais do que simples palavras, do que reles palavras. A minha atitude, eu posso dizer assim, pai Rodrigo, eu sou isso, eu faço isso e aquilo, quando na verdade eu não faço nada. Eu apenas falei. As minhas atitudes falam muito mais. Muito mais. Muito mais. Quer ver um exemplo grande de atitude que fala mais do que palavra e que para mim é mais do que uma oração? É quando um irmão está necessitado e que a pessoa vai lá e ajuda aquele irmão e ninguém fica sabendo que ele ajudou. E ela ainda fala assim, olha, não comenta com ninguém não, por favor, porque eu vou ficar constrangido se você falar. Será que essa atitude desse irmão não falou mais do que 1000 palavras se ele botasse um holofote, botasse nas redes sociais que ajudou fulano Beltrano? E isso eu tenho visto muito na casa do pai Rodrigo, vi muito aqui na minha casa através de algumas pessoas, não digo todas, porque todos nós somos falhos, sabe? Muitas vezes, não sei se é por falta de atitude mesmo ou por não querer, mas as nossas atitudes, as nossas opiniões, elas levantam ou derrubam qualquer cidadão, qualquer criatura. Por exemplo, nós usamos muito as palavras para louvar o nosso sagrado. E quando nós cantamos, pai Tiago, eu não canto porque eu não sei cantar direito. Mas não existe um karaokê ou não existe uma competição de quem canta mais e quem canta menos dentro da nossa religião. O que para mim importa, e para a grande maioria das pessoas que eu conheço importa, é o seu desejo de louvar o sagrado. Porque a cantiga também é uma forma de você falar, de você pronunciar as palavras. Muitas vezes você não é bom, não tem uma dicção boa, não é bom comunicativo, você não é uma pessoa boa na comunicação, mas sabe cantar. Quem canta, reza 2 vezes. Quem canta, reza 2 vezes. Pai Tiago, eu não sei falar com Exu, não. Aí eu vejo o camarada lá, rei o padezinho para Exu, e tá lá. Tranca a rua, meu amigo leal, toma conta da minha porteira, corre gira no meu gongar. Ele está chamando quem de amigo? Ele está pedindo para quem proteger a porteira dele, a casa dele, a vida dele. A Exu, ele está falando com Exu. Pai Tiago, eu não sei falar com o mestre, não. Aí o camarada está lá cantando pro mestre. Eu já saudei 7 cidades, a cidade da Jurema. Já saudei as 7 cidades, saudei 7 morador. Na primeira encruzilhada, meu galo preto cantou. O meu galo preto é o marisco que tem o pé amarelo. Cisca, cisca, meu galo, e vai fazer o que eu quero. Ele está falando, gente, ele está pronunciando as palavras, só ele não percebeu que ele está rezando mais do que eu que vou lá falar com a entidade dele. Eu não sei me comunicar, não. Canta, negão. Canta o ponto do teu mestre, canta o ponto do teu Exu lá, quando tu estiver fazendo teus pedidos. Ele vai entender o que está dentro do teu coração, dentro da tua cabeça, dentro da tua, né? No teu ser, no teu íntimo, ele vai entender o que você precisa. O que eu quero dizer é que a palavra não precisa ditamente sair da sua boca.
Ele precisa sentir o que está em você, a sua essência. Tudo é energia. Nós somos feitos de energia. Nós precisamos de energia. A comunicação é energia. Não que a gente trabalhe nas companhias elétricas, mas a energia espiritual. Mas, Thiago, vou pegar a sua deixa aqui, vou numa questão complicada sobre as Vamos lá. palavras. Gente, vocês sabiam que tudo que a gente fala é uma mentira, é uma cópia? Verdade, isso aí é verdade. Tudo que sai da nossa boca é passado. Porque primeiro a gente pensou. A fala é uma tentativa de reproduzir o pensamento. Então a fala, ela vem carregada de falhas. Mas Verdade. na hora da cantiga a gente não tem. Na hora da cantiga a gente não tem essas falhas. Olha que legal. Por quê? Porque a gente está reproduzindo exatamente aquilo que a gente pensou. Quando a gente repete uma cantiga, tem uma que eu gosto muito, é uma cantiga simples, a gente, em quase todo terreiro você escuta ela. Você quer ver a macumba fica boa, quem não canta bate palma, que a macumba fica boa. Verdade. Olha o que o Pai Tiago está falando, a gente está falando da intenção, a gente está falando da fala, a gente está falando do bater palma. Olha de novo quem é mudo, né? Olha de novo. Então, assim, gente, quando a gente fala do poder da palavra propriamente dita, e quando eu digo que tudo que sai da boca é passado, essa fala, ela já vem carregada de sentimento e emoção. Sabe quando você pensa uma coisa, na hora de você falar, você fala, eu não vou falar isso porque vai me prejudicar? Olha a mentira que você já criou dentro de você mesmo. A confusão que gerou dentro da própria cabeça. Por Qual exemplo, que é a verdade? É o que você pensou ou o que você segurou e não falou? Ao mesmo tempo, quando você tem um sentimento negativo por alguém, algum adversário, alguma contenda, alguma relação que não foi resolvida bem, e você pensa e traz aquela carga emocional todinha e fala, não, pera, eu preciso me doutrinar, eu não quero mais produzir essa energia. Em outras lives a gente já falou, tudo que a gente deseja para o outro, primeiro passa dentro da da gente gente. mesmo. Olha, outra coisa que você está falando aí que é verdade. Vamos analisar o seguinte: uma pessoa ali esculhambou, falou mal, disse várias coisas, levantou vários falsos testemunhos, falou coisas que você não cometeu e você não teve a chance de se defender. Como é que você fica quando você não fala? Fica engasgado, não fica? E olha só de novo a questão do poder das palavras. Na hora que você tiver a oportunidade de falar, será que você vai ter a sabedoria, a temperança de usar o seu ofó para mudar aquela situação? Ou você vai ser aquele que vai botar mais lenha da fogueira? Você vai apaziguar ou você vai botar gasolina? Seu Sete Laços, ele fala um negócio pra gente muito assim. Ele, na verdade, eu guardo pra minha vida que eu aprendi foi com o Zé Menino. Ele sempre diz assim, eu quero ver o bom e no ruim, porque o bom no bom eu já conheço. E aí Sete Laços, ele fala da seguinte forma, se sua palavra vai despertar o que há de pior no outro, cale-se. Cale-se. Verdade. E aí ele complementa dizendo, o bom, ele não quer saber
quem começou o problema, ele quer saber quem botou o ponto final. E olha a ciência que o mestre está falando para a gente sobre o poder da palavra. Para ele não importa quem começou o problema, para ele importa quem terminou. Aí eu vou trazer mais uma coisa aí importante para a gente, que é do caminho entender. O porquê os ogãs, os guardiões, os camaradas que estão lá louvando e trazendo o sagrado em terra, o porquê eles são tão importantes dentro da religião. Porque a gente pega tanto no pé quando essas pessoas chegam com o corpo sujo no terreiro para fazer o papel dele. Porque nós, como somos dirigentes de terreiro, nós pegamos tanto no pé das pessoas para manter a sua cabeça longe do álcool, até mesmo por enquanto. Eu sei que, por exemplo, nós somos juremeiros, dentro dos nossos rituais nós fazemos uso do tabaco e também nós fazemos uso do álcool em si, seja na cerveja, no champanhe, no vinho e por aí vai, no licor e por aí vai. Nós pedimos para que deixe para fazer o uso só no momento que a gente estiver fazendo o ato litúrgico, justamente para a gente manter a nossa cabeça voltada, nosso pensamento voltado para aquilo que a gente vai realizar. Aí chega uma pessoa drogada, fora do seu raciocínio normal, lógico, para louvar o sagrado. Será que isso vai ser bem feito? Será que isso vai sair do jeito que está? Que deve ser, né? Quando a gente louva, e gente, quando eu falei assim, vamos falar do poder da palavra, eu falei mais para nos orientar, não só vocês que estão nos escutando, assistindo essa live, mas nós mesmos aqui que estamos aqui, eu, o Pai Rodrigo, porque uma palavra nossa, maldita, para uma pessoa que está precisando, nós vamos acabar com a vida dessa pessoa. Involuntariamente. Involuntariamente. Muitas vezes, quando um consulente chega e diz assim, pai, eu preciso conversar com o senhor, ele já está acabado, ele já está esgotado, ele não aguenta mais a situação que está vivendo. Aí chega para falar comigo, pai, eu estou passando uma necessidade tão grande, eu estou desempregado, eu estou com dificuldade na minha família, eu estou com dificuldade. Aí, em vez de eu raciocinar, para tentar falar algo que levante essa criatura, aí eu vou dizer, a culpa é sua. Você está assim porque você quer. Você está assim por isso e aquilo outro. Você está assim porque você falou mal de mim, você está assim porque você fez isso com o seu irmão, você está assim porque você fez isso com Beltrano, com fulano, você está desempregado porque você escolhe emprego. A maioria dessas palavras que eu estou falando agora pode até ser que seja verdade. Mas naquele momento aquela criatura não está esperando receber essas palavras. Ele sabe do que ele fez quando vem falar com a gente. Ele está esperando uma solução, uma palavra que saia da nossa boca, que possa dar um norte para ele, né? Que possa dar um sentido para a vida espiritual dele, para a vida dele, porque muitas pessoas que estão no nosso caminho, que eu digo nosso caminho espiritual, eles estão mais por necessidade espiritual do que financeira. Porque muitas vezes você entra no caminho e não muda a sua vida em nada. Pelo contrário, às vezes você é tão testado pelo espiritual, você é tão testado pelos próprios guias, não meu, de Pai Rodrigo, nem de ninguém, dele, de vocês mesmos, que não consegue enxergar o que a espiritualidade está querendo falar, está querendo dizer. E nós temos que ser fiel à espiritualidade quando a gente vai reproduzir, lembra que o Pai Rodrigo falou agora? Reproduzir o que a espiritualidade está querendo falar. Diga aí se Sete Laços quer falar com o Rodrigo através de mim, seja no oráculo, seja por outra corrente dele, que Sete Laços ele é imprevisível. E eu não seja fiel ao que ele quer dizer, eu vou ser cobrado por Sete Laços. Ó, você falou algo que eu não queria falar aquilo. Não foi isso que eu quis dizer.
É isso que é importante a gente estar falando aqui. A palavra, gente, é tão bonito quando a gente... Não importa o que o irmão esteja passando. Se você não tem algo que acrescente para melhorar o que ele está passando, é melhor que fique calado. Você está ajudando mais do que se você falar abobrinha. Pai Thiago, você está falando e eu estou pensando em algumas coisas aqui. Eu acho que a gente nunca falou sobre isso nas lives, mas eu gostaria que ficasse claro para todas as pessoas. Gente, muitas das vezes, quando a gente senta e a gente vai definir o tema da próxima live, a gente define temas e são coisas que a gente está vivendo. Isso. Muitas das vezes são situações que a gente está passando ali, naquele momento, dentro das nossas casas, nas nossas vidas, né? Então, assim, é como eu falo para você, como a gente sempre fala, aqui não tem ninguém dizendo quem é o certo, quem é o errado. Mas, muitas das vezes, nesses bate-papos nossos aqui, nós estamos compartilhando com vocês situações que a gente está vivendo. Ou às vezes na minha casa, ou às vezes na casa do Pai Thiago, ou às vezes na nossa. Ou então às vezes com alguém que é próximo a nós, enfim. E mais uma vez essa situação das palavras, eu pergunto para vocês, qual foi a última vez que você mandou uma mensagem para o seu irmão, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, não só no terreiro, tá? Não só no terreiro, na vida, no trabalho, só para dizer assim, oi, como que você está? Quando foi a última vez que a gente usou a nossa palavra para deixar claro para o irmão, para qualquer pessoa assim, cara, se você quiser falar, eu estou aqui, eu posso te ouvir. Eu posso te ouvir. E não para simplesmente jogar mais problema em cima do outro, né? Meus irmãos, a palavra é tão séria. Vamos pensar numa situação prática, sem misturar a espiritualidade. Você acorda de manhã, toma seu banho, se arruma para ir trabalhar. Você chega no trabalho, aí você cumprimenta o segurança na porta. Bom dia, meu querido. Aí ele, bom dia! Dá um pouquinho, você encontra a copeira, bom dia! Ela, bom dia, te dá um abraço. Ó, lembrei de você ontem quando eu estava rezando. Dá um pouco, você encontra aquele teu colega de repartição, de departamento. Aí você fala, bom dia, Pai Thiago. Aí ele, bom dia, não tem nada bom não, cara, tá foda. Na maioria das vezes, a gente deixa essa resposta negativa contaminar todas as outras positivas que a gente recebeu antes. Na maioria das vezes. Fazer agora... Vai. Lembrei agora de uma situação. É um memezinho, mas eu peguei aquilo para a vida, sabe? Porque eu achei muito interessante. A pessoa chega para o psicólogo, né, precisando conversar. Veja só, né? Preciso conversar. Aí chega lá e diz, eu tô com um pressentimento que falta algo na minha vida. Aí o psicólogo vai e fala assim, você tá trabalhando? Aí a pessoa diz, estou. Você tem um companheiro ou uma companheira? Tenho. Você está passando fome? Não. Você tem uma casa que você se abrigue do sol, da chuva, do sereno? Tenho. Então não está faltando algo para você. Não está faltando algo para você. O que está faltando é você tomar vergonha na cara e correr atrás dos seus objetivos. Foi um memezinho que eu vi na internet. E eu achei isso tão interessante, porque muitas vezes as pessoas estão tão ligadas àquelas coisas ruins que a gente está passando e esquece tanta coisa boa que a gente tem. Por exemplo,
Hoje a gente está aqui de frente para o notebook, para frente da tela do celular. Estamos com saúde, estamos respirando, nós conseguimos enxergar, escutar, falar. E aquelas pessoas que estão acamadas? Veja só como a palavra ela tem poder. Pai Tiago, eu não tenho solução. Eu estou muito endividado. Eu estou isso, eu estou aquilo. Poxa, cara. Agradeça também por essa dificuldade. Porque com essa dificuldade você vai aprender. Isso é fato. E eu tenho certeza que a sua dificuldade é mais leve que a do outro. É isso. Deixa eu ver aqui o que o pai Antônio colocou. Estive com o compadre Rodrigues 7 lá, 15 dias. Todos os dias dei bom dia a Exu e os senhores mestres. Olha aí que maravilha. Axé, pai. O dar um bom dia. O cachimbo é um bom dia, gente. O cachimbo é um bom dia. A cantiga é um bom dia. O acordar é um bom dia. O respirar é um bom dia. Problemas é um bom dia. Se você tem problemas é porque você está vivendo. Não existe essa pessoa que não tem problema. Seja o homem mais milionário do planeta, ele tem problema, ou você acha que não tem? Se brincar, tem mais problema do que a gente que não tem dinheiro. Eu vou lhe dizer, pai Tiago, então me diga um problema aí de um milionário. Na cabeça dele, toda pessoa que chegar perto dele está interessada no dinheiro dele. Que na grande maioria das vezes é verdade. Na grande maioria das vezes é verdade. Mas é um problema que ele tem. Ele não dorme direito pensando que o banco vai roubar o dinheiro dele, pensando que um sócio vai tirar o dinheiro dele, passar a perna nele. Problemas com funcionário, problemas com a empresa, problemas corriqueiros do dia dele. A paranoia com medo de ser sequestrado, de sofrer. Isso. Será que ele não tem problema? Tem até demais, gente. Meu problema acabaria se eu fosse um homem milionário. Será mesmo que acabaria? Ou você se tornaria milionário por algum período curto de tempo e depois se tornaria pobre novamente? Tiago, eu li uma coisa hoje que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Elon Musk, quem não sabe, é o dono da Tesla, é o homem que hoje comprou o Twitter por 200 bilhões de dólares. Esse dinheiro aí sanava a fome mundial, viu? Ele comprou o Twitter com esse dinheiro. A maioria das coisas que eu li sobre foram: olha lá o cara. Não vou entrar no mérito, não estou fazendo juízo de valor. Eu estou querendo mostrar perspectivas sobre o poder das palavras. Quantos chegaram e falaram, cara, o cara saiu do nada, já morou de favor na casa dos outros, trabalhou, estudou, se esforçou e conquistou o patrimônio que ele tem. Mas quando o senhor mencionou, mas esse dinheiro, por exemplo, acabava com a fome do mundo. Concordo. Não vou entrar no mérito do que ele faz ou não com esse dinheiro. A questão é, por que a gente sempre usa a nossa palavra para depreciar? Para jogar de maneira, para derrubar? Por que a gente também não tenta ver o lado positivo das coisas? Porque lembrando, gente, aquilo que a gente fala, primeiro saiu de dentro da gente. Então, como que eu quero ter uma vida próspera, eu quero ter uma vida positiva, eu quero ter sucesso no meu trabalho, eu quero ter paz na minha casa, com a minha família, sendo que o tempo todo eu estou usando a minha palavra para falar mal, para questionar, sabe? Não é contraditório? Verdade. E por que a gente não perde esse tempo tentando aprender? Eu estou numa religião onde eu entro numa gira mudo e saio da gira calado.
Pai Tiago, eu não aprendi nada com o senhor não me ensina nada. Eu estou aqui para ser mais um. Mas você, não é? Mas você vai ser mais um aonde você estiver. Porque você não tem atitude para nada, camarada. Pai Tiago, por que o senhor coloca a moringa e uma vela no meio do barracão quando o senhor vai iniciar uma gira para Exu? Eu vi na casa de Pai Rodrigo que ele despacha um padê para Exu quando termina. Por que o senhor não faz? Que aí eu ia explicar o porquê eu não faço. Ele ia aprender comigo. E se eu não soubesse, eu ia perguntar assim, vamos então ligar para Pai Rodrigo. Ele chega do trabalho às 18 horas. Lá para as 8, 8h30, ele já deve ter tomado banho, ter comido alguma coisa, a gente faz uma chamada de vídeo, vamos perguntar para o Pai Rodrigo por que ele usa o padê também. Porque você aprende comigo e aprende com o Pai Rodrigo um pouquinho também. Eu faço questão de ligar com você para a gente aprender junto, caso eu não soubesse. Porque você aprende e eu aprendo junto com você. Mas nem isso. Aí depois gera uma polêmica, uma falação sem sentido. Pai Tiago, eu vi que no barracão do senhor, o senhor tem malunguinho no barracão. Não vi malunguinho no barracão do Pai Rodrigo. E o senhor e o Pai Rodrigo é da mesma rama. Não viu porque não está à mostra. Não é? Não, é só um exemplo, né, Pai Rodrigo? Só um exemplo. Como é que essa criatura vai aprender se ela não perguntar? Se ela não proferir as palavras corretas? Você está entendendo? Aí prefere se embananar com o Google. Ou ouvir outras doutrinas, né? Gente, essa questão, eu vou dar um exemplo muito claro sobre o aprendizado. Como é importante o perguntar para ouvir. Pai Tiago, por que na casa de Pai Rodrigo ele despacha um padê? Gente, é muito simples. Até porque isso não é um segredo, não é um mistério da casa. Porque quando a gente despacha Exu, e essa palavra ela pode dar um sentido errado, quando a gente Exu vá para o mundo. Quando a gente, na minha casa, quando a gente dá esse padê na rua, eu também estou dando não só os Exus que estão na minha casa, sendo cuidado e alimentado. Eu estou dando comida, eu estou dando uma energia, estou dando uma oferenda também à espiritualidade que vem junto com os filhos, que vem junto com os consulentes, sejam os obsessores, sejam os... Enfim. E eu estou também dando uma satisfação a esses vários espíritos que estão perdidos na rua, dizendo a eles, amigo, tá aqui tem um pouco, não é muito, mas é um pouco. Deixa eu trabalhar em paz um pouco. Eu estou dando uma satisfação a todo o povo da rua. Não só os Exus que são cuidados, que fazem parte da corrente da minha casa. É só isso. É isso que a palavra, ela pode te ensinar e ela pode fazer com que você realmente não aprenda nada. Nada. Quer dizer, você só pode... isso e ao mesmo tempo tudo isso, né? Isso. Porque você pode passar 20, 30 anos na casa de uma pessoa. E se você nunca perguntou nada a esse dirigente, você não aprendeu nada. Você apenas vai um dia fazer igual na sua casa porque você viu ele fazendo ou ela fazendo. Mas o motivo pelo qual eles fizeram, você não vai saber nunca. E nem vai saber explicar para ninguém. É isso que a gente vê hoje, Pai Rodrigo, muitas casas aí sendo apenas cópias das outras casas. Por quê? Porque não tem uma identidade própria. Porque não aprenderam. Porque não teve, não aprenderam, não teve a dúvida, ou se tiveram dúvida, guardaram para si. As dúvidas, elas têm que ser sanadas. Embora que, pela falta de prática, sejam esquecidas depois. Mas se você pratica, você sempre vai lembrar. Você sempre vai lembrar. O feijão, ele não é cozido da mesma forma em casa nenhuma. Porque, vamos lá,
Se eu faço uma feijoada e costumo deixar na panela de pressão essa feijoada meia hora, vai ter uma casa que vai fazer feijão na panela de barro e vai passar a manhã inteira no carvão. E vai ser feijão do mesmo jeito. E vai ser feijão do mesmo jeito. Mas aí, a prática da minha casa é uma, que cozinhei o feijão de uma forma, e a prática na casa é outra, que cozinhou o feijão de outra forma. Mas tudo não é feijão? É isso que eu quero dizer com esse exemplo das nossas casas. Às vezes nós somos irmãos de rama, nós somos irmãos na espiritualidade, mas eu costumo fazer algo na minha casa, um tempero diferente da minha casa, que talvez não seja o mesmo tempero usado na casa do outro irmão. E estamos conversados. Porque tudo vai sair feijão. Se eu estou cozinhando feijão, é feijão que vai sair, não vai sair arroz, não, gente. Na espiritualidade é isso. Aí as pessoas erroneamente disseram assim, cada casa que mexa a sua panela da sua forma. Aí usam isso vulgarmente ou pejorativamente para fazer o errado. Beleza. Cada panela cozinha da sua forma, beleza. Mas será que, em vez de feijão, essa pessoa não está fazendo fubá? Tem uma fala de Sete Laços que, assim, ele é muito simplista às vezes nas coisas que ele fala. Ele fala assim: você quer comer maracujá? Quero. Plante maracujá. Plante semente de maracujá. Não adianta você plantar mamão e achar que vai colher maracujá. E aí vem de novo nessa questão da fala. Como que eu quero ter mais tranquilidade, mais calma na minha vida? Calma, se toda hora eu estou envolvido em guerra. Justamente. É isso que... Como que eu não quero o meu nome na praça, se toda hora eu estou botando o nome dos outros na praça ou estou participando de fofoca? Uma coisa que está acontecendo bastante. Graças a Deus e ao mesmo tempo me preocupando. Está aparecendo muita gente querendo frequentar a minha casa. Isso é muito bom, é sinal que minha casa está viva. Né? Sinal que estou alimentando bem Exu, estou alimentando bem a minha espiritualidade e a dos meus filhos. Isso é fantástico. Mas o que me preocupa? Vai ter água, eu estou há 20 anos na casa de uma pessoa e eu vim na casa do senhor hoje, eu achei aqui tão bom, eu quero ficar. Eu disse negativo. Negativo. Terreiro não é pousada, né? Isso, tá muito bom há 20 anos onde você está lá, é maravilhoso, porque se não fosse, você não estaria lá há 20 anos. Está dando certo para você até hoje. Ah, porque lá tem muita fofoca, isso aqui também tem. Se brincar até pior do que lá. Aqui também tem. Ah, não, mas é porque lá na minha casa é só candomblé. Aí eu digo, ah, tá, é só candomblé. E por que você está se queixando do seu pai de santo? Porque, na verdade, você era para chegar comigo para outra conversa. Pai Tiago, olha, eu estou há 20 anos, adoro a minha casa. Estou lá, me sinto bem, senão não estaria lá até hoje. Mas eu vi que na sua casa o senhor toca Jurema e eu queria aprender mais sobre a Jurema. Aí seria uma outra conversa. A conversa já começa diferente, né? Isso, vai ser uma outra conversa. Agora, o camarada chega para mim, falando mal do sacerdote ou da sacerdotisa dele, achando que eu vou aceitar na minha casa de bom e livre. Ah, porque eu quero minha casa cheia, negão, eu não quero casa cheia, não. Qualidade não é quantidade. Muitas vezes, quando você cozinha muito feijão, se você não sabe cozinhar, ele acaba queimando. Porque tem muito. Você sabe fazer pouco, você sabe fazer meio quilo de feijão, nunca fez 10 quilos. Se é que o senhor me entende. Olha a questão da gente entender a própria força, né? A gente fala isso muito aqui em casa. As pessoas que fazem parte da minha casa, em algum momento da vida, a minha energia atraiu essas pessoas. Mas eu sei o tamanho da minha força. Eu mal dou conta dos filhos que eu tenho hoje.
Aí do dia para a noite vai entrar mais 50 pessoas. Olha a confusão energética que isso acontece na casa. Então, assim, gente, palavra. A gente, enquanto sacerdote, a gente quer ter uma casa próspera, tranquila, ou a gente quer ter quantidade de gente? Quantidade não faz religião. Nem faz nenhum culto. Primeiro, para o culto que eu professo, que é a Jurema Sagrada, eu e outra pessoa, nós fazemos nossa religião. Eu e outra pessoa. Eu e mais uma ou duas. Fazemos um ritual perfeito. Nós cantamos, nós nos manifestamos. Primeiro que entidade nenhuma que vem até hoje, pode até vir um manco, pode até vir um que pule mais do que o outro, pode até vir um que tenha dificuldade de locomoção, alguma entidade, mas nenhuma não consegue acender seu próprio cachimbo. Eu acho que todas conseguem. Acendeu a velhinha lá, negão. Até com a velhinha que está ali no meio, a entidade acende o cachimbo dela. Tiago, vou te interromper. Eu Tá. quero mostrar uma coisa para vocês sobre o poder da palavra que a gente estava falando. A diferença de uma palavra boa, uma palavra pura, de uma palavra ruim, tendenciosa. Para quem não Eita, que conhece, princesa. essa daqui é Maria Antonieta. É a minha caçula. Ó, Eita, titio. ela está começando a aprender a falar agora. Os Eita, poucos tia. sons que ela consegue. Olha o poder da palavra, gente. Os poucos sons que ela consegue pronunciar. Tem maldade nesses sons? Não. Tem alguma palavra subliminar? Alguma coisa subentendida? Tem alguma coisa de interesse no que um ser pequenininho desse daqui, ó? Qualquer som que ele produzir, não tem. É uma palavra boa? É porque é pura. Não tem malícia, não tem maldade, não tem interesse. E a gente, quando vai ficando mais velho, às vezes por questões da vida, problemas, amarguras, frustrações, a gente deixa esse lado nosso aqui, ó. Vai, papai. A gente deixa esse lado nosso puro morrer, adormecer. A gente deixa de ser criança. E a gente se torna um bando de velho amargurado. Que só Ranzinza. reclama da vida. Ranzinza. Então, será também que a questão do poder da palavra não está faltando de novo a gente reencontrar essa criança que tem dentro de nós, essa palavra pura, essa palavra honesta, essa palavra verdadeira, sem segundas intenções? Será que não está faltando isso? A gente voltar a ter essa criança dentro da gente? Uma vez, Rodrigo, eu estive em Alhandra, lá divisa Pernambuco com Paraíba, né? Alhandra, quem conhece ali sabe o que eu estou falando. Uhum. E eu conversando com uma senhora, não do Acais em si, eu digo da cidade. Porque o Acais é um sítio familiar, quase ninguém mora lá, né? Pouquíssima gente, tem só o terreiro lá de Mestra Jardecília, a igrejinha, né, agora recente, e graças a Deus, quando eu estive lá, a prefeitura não tinha derrubado as árvores centenárias que tinha lá, os assentamentos que foram, né, derrubados. E eu conversando com essa anciã, e ela disse assim: você veio fazer o que aqui, meu filho? Aí eu disse: eu vim conhecer a essência e ancestralidade a qual eu professo. Aí ela disse: que bom. Aí ela disse: você viu muita coisa? Eu disse: não, não vi muita coisa. Ela disse: mas você sabe muita história, não sabe? Eu disse: sei. Ela disse: só isso era para ser o suficiente para você. Se você veio até aqui, é porque você não confiou naquilo que o seu mais velho lhe ensinou.
E eu saí de lá com vergonha. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito. Ela disse, porque a ancestralidade foi passada para você no momento da sua consagração. Ou do seu tombo, eu não sei qual é a sua rama, mas sei que você é juremeiro. Para você estar aqui. Aí eu fui e disse, sim, foi passado. E as histórias que o senhor mais antigo falou, todas elas é verdade. Não importa a forma que ele falou. Mas você deveria vir para cá, não para buscar a sua ancestralidade, porque a sua ancestralidade já chegou até você pelo seu mais velho. Você era para ter vindo para cá para conhecer aquilo que foi lhe falado. Não para buscar, porque quando você disse que veio buscar, você veio mais duvidando do que eles lhe falaram, do que certamente conhecer aquilo que eles falaram. Então você já errou no momento que você saiu da sua casa e veio para cá. E eu saí tão envergonhado, de um jeito, que eu disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou me aquietar, pedir desculpa a ela. Ela disse, não precisa desculpar não, foi de graça mesmo que eu lhe dei. Uma velha catimbozeira. Hoje em dia, se a gente fala dessa forma com alguém, ele vai se sentir altamente magoado. E eu não, eu saí dali com vergonha pela minha atitude e pela palavra errônea que falei naquele momento. Para você ver o que a gente estava falando antes. Com uma palavra, que a gente pensa uma coisa e fala outra. Exatamente. E a gente se prejudica. É isso que eu queria dizer, que eu estava tentando lembrar o que aconteceu. Às vezes o mestre chegou para mim, de um discípulo novo. Eu morava no Rio Grande do Norte ainda. E o mestre disse assim para mim, olha meu filho, discípulo meu, viu? Discípulo meu. Olha meu filho, no dia que você colocar para fora tudo aquilo que você tem no seu coração referente à espiritualidade, você vai ser um homem muito grande dentro da religião. Mas enquanto você continuar na sua pequenez achando que é grande, e quanto mais você acha que é grande, mais pequeno você se torna. Você vai ser ninguém. Título. Como diria o nosso irmão, com certeza. Com certeza. O título, qualquer ser humano lhe dá. Hoje em dia tem tanto título comprado. Tanto título comprado. Mas será que você e a sua espiritualidade está apta? Ou está preparado para falar a verdade aos seus discípulos? E de janeiro para cá eu venho pensando muito sobre isso. Eu vinha me sentindo cansado da rotina, me sentindo cansado das labutas diárias, do dia a dia. Quantas e quantas vezes eu já não pensei em desistir. Mas aí quando meus guias vêm em terra, eles deixam no meu coração uma alegria tão imensa, de verdade, de seguir aquilo que realmente eu acredito. Porque, como o senhor já sabe, que eu tinha falado antes para o senhor, eu fui seminarista da Igreja Católica durante 5 anos, sou formado em teologia, paguei 2 anos e pouco de filosofia. Estudei 8 meses, 6 meses, quase 8 meses em Roma, como seminarista. Tinha tudo para estar de boa hoje. Tem um salário, porque todo padre ele tem um salário, né? Não precisa a igreja estar lotada, ou a igreja vazia ou fechada, o padre está ganhando do mesmo jeito. E escolhi ser mal falado pelas pessoas. Por que eu escolhi o tema As Palavras Têm Poder? Porque se eu tivesse ficado na minha, talvez hoje eu não seria a pessoa que sou hoje. Com conhecimento, apesar de pouca idade, conhecimento e a casca de alho que eu já passei. As humilhações que eu já sofri, que hoje
eu não vejo como humilhação, eu vejo como um aprendizado. Porque quando a gente é iniciante no candomblé, às vezes as pessoas dizem que nós somos humilhados, na verdade, nós estamos aprendendo da forma, como é que eu posso dizer? Não na prática, mas na pele. De como se comportar para a vida. Porque o candomblé, a jurema, a umbanda, não prepara o ser humano em si para ser grandes sacerdotes. Eles preparam, nós nos preparamos para a vida, para o dia a dia, para o algo, para o sagrado. Hoje em dia eu vejo as pessoas irem para dentro das religiões mais pensando em ser maior do que o outro, do que estar ali para cultuar o sagrado. Se eu tivesse hoje... né? Oi? Botar o pano mais caro. Isso, botar o pano mais caro, a guia mais cara, né? A Nícia, minha esposa, ela Matala Wembo, ela tem uma expressão que eu adoro. É botar o paninho da arrogância. O pano da arrogância. E muitas vezes as pessoas entenderam errado essa função de sacerdote. Gente, no meu ponto, eu vou dizer o meu ponto de vista, tá certo? Muitas pessoas acreditam que o sacerdote ele é o primeiro. No meu ponto de vista, ele não é o primeiro. Eu concordo. No meu ponto de vista, ele é o último. Eu concordo. Quando nós formamos a gira, a corrente mediúnica no salão, aquela gira não tem começo nem fim. Ele é um círculo. Um círculo não tem começo nem fim. Ele é o tempo inteiro igual. O tempo inteiro igual. A diferença vai ser as pessoas que chegaram primeiro, aí vai para o círculo, muitas vezes até de dentro, porque por mim nem círculo eu fazia. Eu faria uma meia-lua, mas aí eu não faço uma meia-lua justamente para o povo não estar com essa ideia de que começa do Pai de Santo e termina no Iaô, termina no discípulo que chegou agora. Aí eu digo, não, vamos fazer a gira mesmo e vamos louvar o sagrado. O sacerdote, ele nunca foi o primeiro. O sacerdote, ele é o zelador mesmo, né? O ASG da macumba é o sacerdote. É ele que limpa as cagadas que fica no meio do caminho. E muitas vezes ele está tão amargurado, tão massacrado pelo dia a dia, pela labuta, pelas coisas corriqueiras dentro do barracão, que muitas vezes ele fala e faz coisas erradas pelo nível de estresse altíssimo, pelo nível de responsabilidade altíssima, pelo nível de comprometimento que muitas vezes consegue colocar os pés pelas mãos. Porque eu costumo dizer que geralmente o discípulo ele está pensando apenas nele, enquanto o sacerdote tem que pensar em todos. E eu não costumo, assim, às vezes as pessoas entendem tão errado se as pessoas realmente soubessem o que é o sacerdócio, eu não digo de pastor, eu não digo de igreja católica, eu estou falando de povo afro-ameríndio. Eu acho que se eles entendessem realmente como é, ninguém queria ser. Só um detalhe, gente. A gente, quando fala assim, ninguém queria ser, não é porque é ruim. Não é porque é ruim. Não é porque é ruim. Mas é porque dói muito. A gente sente muitas dores, não só físicas. São dores, muitas vezes, de você não ter o que fazer. Às vezes, você não tem mais o que fazer, não tem uma palavra nova que você pode dizer, às vezes não é uma limpeza, um banho, simplesmente às vezes não tem. E esse sentimento ele é difícil de lidar. Quando você fala assim, eu não tenho mais como ajudar. Eu não tenho mais como ajudar esse filho, esse discípulo. Então isso é penoso. Muitas das vezes dá uma sensação de incapacidade, né?
ou até de falta de competência, vamos dizer, podemos falar até assim. Então, assim, gente, a palavra de vocês é muito importante. Aprendam a usar a palavra da maneira positiva. E a palavra positiva é aquela palavra que muda a tua vida. Seu Sete Laços, ele fala muito assim, o tempo que a gente passa reclamando, a gente podia estar resolvendo nosso problema. O tempo que eu passo olhando a vida do outro, eu podia estar olhando para a minha própria. O tempo que eu passo com o pai Tiago falando da vida do outro, a gente podia estar tentando resolver uma situação que a gente vive. Então, cuidado com as palavras de vocês, cuidado com o poder das palavras de vocês, porque muitas das vezes é uma expressão que não é muito comum, mas eu gosto de usar, chama autodemanda. Muitas das vezes a gente está falando, o outro está fazendo catimbó para mim, o outro está fazendo bruxaria, o outro isso, o outro aquilo, não sei o que, não sei o que, mas às vezes, a maioria das vezes é você mesmo que está amarrando sua vida, atraindo com essas energias para a tua vida, né? Então vamos começar a ter mais cuidado com aquilo que a gente fala. E agora eu vou sair do politicamente correto. Quem já me conhece sabe que eu não gosto. Gente, vamos parar de falar bosta o tempo todo. Sabe quando a gente fala assim, eu tive vergonha alheia, perdeu a oportunidade de ficar calado, a gente não tem essas expressões? Verdade. Então vamos perder a oportunidade de falar bosta, vamos perder com o maior prazer do mundo. Mas vamos aprender, vamos agarrar com as unhas, com todas as forças que a gente tem, a oportunidade de falar uma coisa boa. Inclusive, novamente, essa é a proposta desses encontros que a gente está tendo semanais. É trazer informação, é trazer esclarecimento, é trazer uma boa palavra, um bom conselho. Eu Não é costumo isso? dizer, Pai Rodrigo, o seguinte: se você senta na roda dos fofoqueiros, quando você sair, o tema da conversa vai ser você. Com certeza. O tema da conversa vai ser você. Então, assim, gente, a gente está falando aqui da palavra. A palavra, ela levanta ou ela derruba, seja ela qual for. Aí eu vou fazer um ebó para derrubar fulano de tal. Beleza, tá pronto para receber o retorno, porque nós lançamos para o universo. É a mesma coisa de eu chegar para Xangô e pedir justiça para ele. Será que eu sou uma pessoa correta para conseguir a justiça de Xangô? Porque ele vai ser justo. Ele vai fazer, né? Ele vai fazer a justiça. Será que eu estou preparado para a sentença dele? Eu quero que meu mestre seja justo comigo, pelas horas que são. Será? Você está preparado para que ele seja justo com você mesmo? Realmente? Pai Tiago, está tudo errado na minha vida, eu não consigo resolver nada, está tudo errado na minha vida. Alguém está demandando contra mim. Será que é alguém que está demandando contra você, ou você esqueceu de acender uma vela para o seu anjo da guarda, você esqueceu de trocar a água da princesa do seu assentamento? Será que seus pensamentos não estão lhe derrubando? Cuidar do seu ori. Isso. Seu Capa Preta, ele fala uma coisa pra gente assim que eu acho muito legal. Ele fala assim, você nunca deve ter raiva do seu inimigo, porque ele só existe para testar a força da sua espada. Justamente. Quando você vai fazer uma prova de concurso e você não passa, não é porque os outros são bons, é porque você não se esforçou o suficiente. Porque, primeiro, vamos lá, uma prova de concurso. Temos 10 vagas, 10.000 concorrentes. Você só precisa de uma. Você não precisa de 10 vagas, você precisa de uma. Mas você tem que se esforçar mais do que 9.990 pessoas. Justamente. Pai Tiago, eu vou fazer um concurso. Olha só.
Pai Tiago, eu vou fazer um concurso, eu vim aqui para o senhor fazer um ebó para mim passar. Eu disse, ixi, é assim? Se fosse assim, eu tinha passado na PRF. Se isso fosse fácil, a gente ganhava na Mega Sena toda Oxe, semana. toda semana era um padeio aí para ganhar da Mega Sena. Pai Tiago, eu vim aqui para o senhor jogar aí, que eu quero saber os 6 números da Mega Sena, para o senhor me dizer. Se eu tivesse realmente esse poder, ou qualquer um babalorixá, pode ter certeza que ele não daria para ninguém. Seria ele toda semana, toda quarta e todo sábado. Não teria nem Mega Sena mais, que não tinha como juntar dinheiro para fazer uma bolada. Quantos pais de santo não tem no Brasil? Pronto. Né? Não tem dizer que a gente fala que se algumas macumbas funcionassem, o Campeonato Baiano terminava sempre empatado. Justamente. Bahia e Vitória. Então, assim, gente, vamos começar a refletir mais sobre aquilo que a gente fala. Tomar cuidado com a impulsividade, como o pai Tiago falou lá no começo. Tomar cuidado com aquilo que a gente fala na hora de uma emoção muito grande. Seja uma alegria muito grande ou uma tristeza muito grande. Agradecer aí, pai Francimar. Toda semana está aí prestigiando essas nossas lives. Babá Francimar é um grande amigo. É um dos sacerdotes que eu tenho grande respeito. É Já alguém vamos que me deixar ensinou aqui. muito, Vamos me deixar aqui, ensinou né? muito, me ensinou muito sobre o ofó, sobre o poder da palavra, né? A gente conversa, a gente conversa bastante aí no particular e logo nesse tema hoje, né, o poder da palavra, mais uma vez ele participando aí, ouvindo a gente, vamos ter mais sabedoria, mais calma naquilo que a gente fala, porque depois que está dito, gente, não tem volta. É como um grande mestre fala, pano rasgado não se costura. Vamos fazer. Deixa eu fazer um convite, aproveitar que o Baba Francimar tá aí. E Vamos, assim, eu não conheço ele pessoalmente, mas ele participa sempre das nossas lives e é um cara que tem boas referências. E eu queria convidá-lo para a próxima live, se ele está disponível aí, próxima terça-feira. E eu já vou aí, ó, dizer o tema, para ver se concordamos, né? Se há um acordo entre a gente, porque se a gente concorda, a gente fecha um acordo, né? é isso. E a gente vai falar sobre Exu. O Muito bom, muito bom. que Babá Por, Francimar fala aí? por mim já está acordado. Se ele não responder aqui na live, ele responde para a gente no privado depois. Pronto, já fica aqui o tema da próxima live, Exu. Então, gente, continuando falando sobre o poder das palavras. É, eu vou tentar dar um resumo para vocês aqui. Eu vou falar de uma realidade, tá? Sou sacerdote de Jurema, tenho casa aberta. É, meu barracão está completando aí perto de 17 anos, mais ou menos. Eu sou da maçonaria, eu trabalho, eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu tenho discípulos. Eu sou envolvido com política aqui na nossa cidade, em Valparaíso. Estou vice-presidente do COMPIR, Babá Francimar é o primeiro secretário do COMPIR de Valparaíso, né? Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, e diversas outras atividades. Tento, com a maior frequência possível, estar lá nos toques, lá junto com o pai Tiago. Então, assim, cansaço é um nome, é uma palavra que me acompanha hoje quase que 24 horas por dia. A minha esposa, ela fala assim, Rodrigo, você dorme, mas não descansa. Já pensou se todo dia eu acordar reclamando, tô cansado, tô cansado, tô cansado? Eu vou parar, eu vou parar. Mas eu luto contra o cansaço. Eu luto. E ao contrário, parece que quando eu estou mais cansado, parece que é a hora que eu consigo ter mais energia para dar. O pai Tiago sabe do que eu estou falando. Parece que a hora que eu estou mais cansado, parece que é a hora que eu consigo me esforçar mais e ter mais energia. Mas isso é um exercício que eu venho praticando há anos. Exu, Mojubá, Exu, Mojubá,
Saravá, seu capa preta, ele diz assim pra gente: as adversidades existem. Lute e vença. Transforme a dificuldade em motivação. Pai Rodrigo, Pai Tiago, estou há 10 anos estudando no concurso para passar e não consigo. Você mesmo acabou de dar a cura do teu problema. Se você está há 10 anos fazendo a mesma coisa e não está obtendo resultado, então está na hora de você fazer diferente. Está na hora de você fazer algo diferente. Às vezes é a metodologia que você está estudando, às vezes a energia que você está empregando não está sendo adequada, às vezes você está colocando energia demais numa determinada disciplina e deveria estar em outra. Então, assim, e a gente está chegando às 10 horas, eu já tinha avisado o papai Thiago no privado, eu vou precisar sair, que agora eu tenho uma outra coisa para fazer ali agora. Dificuldade, gente, todos temos. A vida não é fácil para ninguém. Não adianta ser rico, ser pobre, bonito ou feio. É como o Tiago falou ali antes. Gente, vamos falar de beleza física. A escola de samba acabou de ganhar o carnaval. A Paola Oliveira desfilando. É uma das mulheres mais bonitas do mundo. Vocês já pararam para pensar como deve ser difícil ter a beleza física? Todo mundo que se aproxima de você é por algum tipo de interesse. Olha como é difícil. Então, dificuldades existem para todos. A gente tem que entender a dificuldade e empregar energia na solução. Então, para encerrar minha participação hoje, eu mais uma vez agradeço a todos que participaram aí. E palavras. Eu gosto muito de um livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra. Gosto muito. E tem um dizer dele que ele fala assim: se você, enquanto líder, você dá uma ordem e essa ordem não é cumprida, troque todos os seus subordinados. Mas se você, enquanto líder, dá novamente a ordem e essa ordem não é cumprida, troque o líder. Verdade. O que que eu entendo isso para a vida? Se você mesmo fala, eu vou mudar minha vida amanhã, e você não muda, você tem que repensar toda a sua estratégia. Aí você repensa a estratégia e fala de novo. Eu vou mudar minha vida amanhã. E mesmo assim você não muda, o problema é você, não é o mundo, não é as pessoas, não é o seu pai de santo, não é a casa que você frequenta, não é a entidade, não é o orixá, não é o Exu. E para fechar, como o seu Sete Laços sempre diz, a resposta nunca está fora, sempre está dentro. Eu quero... É a resposta para tudo que acontece de bom e de ruim na sua vida. Eu quero agradecer a todos, né, por ter tirado um tempo para vir assistir esse bate-papo, participar, agradecer a Pai Rodrigo. E aí a gente já tem um encontro marcado para terça-feira para falar sobre a força de Exu. Eu, Pai Tiago Juremeiro, Pai Rodrigo Juremeiro e Babá Francimar. A gente vai falar sobre a força de Exu. Ele já está intimado, né? Sim. Para a gente bater um papo aqui descontraído e falar mais sobre esse grande guardião, esse grande orixá, esses catiços, tudo Exu, né? Não da forma que deve ser, mas a gente vai falar terça-feira. Mas a gente vai falar terça-feira. Babá Francimar vai falar, mas eu quero falar uma coisa aqui para deixar
deixar um temperinho aí para aumentar ainda mais a vontade de vocês de assistirem a próxima. O Proximar é um sacerdote, é um babalorixá com muito tempo de iniciado. Em um determinado momento da vida dele, ele teve um AVC e ele perdeu a memória. Ele perdeu a memória. Ele esqueceu quem era, esqueceu esposa, esqueceu filhos, esqueceu famílias. E durante todo esse processo para ele recuperar a memória, eu tenho muito orgulho de falar, acho uma história linda. A única coisa que ele nunca esqueceu foi de Odé. Eu quero, meu pai, Oxóssi. Olha só esse recado aí para a gente no nosso próximo encontro, para a gente falar de Exu e também para nós conhecermos um pouquinho mais esse grande babalorixá. Ele esqueceu de tudo, até de quem ele era. A única coisa que ele não esqueceu foi de Odé. As rezas, É. os fundamentos. Olha que recado. Olha que recado. Pois Então é é. isso, gente. Beijo no coração de todos. Beijo no coração. Axé. Até a próxima terça-feira, assim Deus permite. Valeu, tchau, tchau a todos. Obrigadão, Valeu. gratidão.